Olá, bem-vindos a mais um podcast Mulheres Sem Medo. Hoje com Margarida Pinto Correia. Passou pelo teatro e cinema. Passou. Jornalismo. Passou. Pela televisão. Pela rádio. Foi diretora da revista TV Guia. Fui. E dirigiu a Cosmopolitan. Uhum. Tudo bem. Entre 2004 e 2013, dedicou-se à Fundação do Gil, como administradora executiva. Isso. Em 2013 assumiu a direção de Inovação Social da Fundação EDP e desde 2017 é diretora adjunta de Relações Institucionais e Stakeholders da EDP. 2019. 2019, É muito recente. Não tem mal nenhum, mas é que é muito recente, porque eu fui para lá no fim de 19, portanto foi para começar 20, e comecei 20 e casa. Pronto, e fomos para cá, e começámos na mesma e trabalhámos muitíssimo, mas trabalhámos numa perspectiva que todos nós tivemos que aprender, não é? Só que para mim já tinha sido um salto no escuro, tipo, agora vou fazer uma coisa nova e vamos lá perceber como é que podemos fazer isto. E de repente é fazer isto novo, mas num mundo também ele novo, numa relação que tu não conheces. Já nos vais contar isso, porque eu só tenho mais uma frase na minha introdução. Desculpa. Que é, a sua imagem de marca será sempre um brinco de cada nacionalidade. Apanhada. Confirma-se, continua a ser a tua imagem de marca. Sim, e vou começar por aqui. Porque então, um brinco de cada nacionalidade. Olha, que sempre foi a tua imagem. Desde que eu me lembro. Desde os 18. Desde os 18. Porquê? Porque eu achava brincos a coisa mais pirosa do mundo. Como se vê, sou uma pessoa, somos todas pirosíssimas. E é tão bom ser pirosa. Tão bom. Então, o que aconteceu? Eu, em miúda, era a coisa a que eu não achava graça. Colares achava graça, anéis achava graça, mas não usava muitas bugigangas. E brincos achava mesmo, não sei porquê, não tenho nenhum trauma de brincos, sou a mais nova de 4, não é? Muito melhorio à minha volta, mas achava brincos uma coisa perfeitamente superficial e supérflua e dispensável. E na faculdade, que é sempre aquela altura em que nos acontecem coisas incríveis por razões inesperadas, a minha melhor amiga de faculdade, a Ju, convenceu-me a ir furar as orelhas com ela, porque íamos furar as orelhas juntas. Não era para usar brincos, era aquela coisa, não é? Vem comigo. Era aquela coisa de vamos fazer isto juntas, esta coisa no nosso corpo. Hoje seria uma tatuagem, provavelmente. Exatamente. Mas na altura era furar as orelhas, já era super radical. Pronto, e lá fomos as duas. Aliás, eu mais tarde fiz um segundo furo numa das orelhas com uma das minhas irmãs também. Fomos as duas para furar a meias, cada uma furou uma. Mas neste caso eu e a Ju fomos furar as orelhas juntas. Pronto, fomos a uma orivesaria, furámos as orelhas, pusemos aquelas coisinhas que se põem de ouro ou de, enfim, com um banho de prata para não infectar. E quando chegou a altura de tirar, eu não tinha brincos, claro, não é? E o primeiro brinco que eu comprei foi no metro, num daqueles artesãos, não é? Na altura era um hippie, que estava no metro a fazer e que tinha que era lindo. E eu comprei-o, usei-o no metro de Sete Rios, mas isto foi passa a publicidade, não sei se ainda lá está. Exatamente, acho que já não, coitadinho, estaria petrificado. Mas pronto, o que aconteceu foi que eu, tipicamente ao longo da minha vida, quase sempre usei risco ao lado. E para mim, 2 brincos iguais ficava assimétrico, ficava estranhíssimo, eu não me conseguia ver. Usei ainda argolas durante um tempo, tentei, eu esforcei-me, eu juro que me esforcei. Mas aquilo não me corria bem, eu olhava para o espelho e estava desenquadrado. E portanto, os brincos diferentes foi mesmo por uma questão de simetria, de olhar para o espelho e não gostar. Comecei muito cedo a fazer televisão. E porque usava brincos diferentes, as pessoas começaram a dizer, olha, ela usa, porque é uma imagem de marca, mas não foi nada planeado, juro que não foi nada planeado. Aliás, foi muito ralhado, foi muito contestado na altura pelos mais velhos. Eu comecei na RTP, não é? E quando comecei numa produtora fora, estava a fazer o Viva a Música, foi o meu primeiro programa de televisão, com o Jorge Pego, com o Luís Monteiro. E já com o João Goberno também na altura, e fazíamos numa produtora, portanto ninguém nos comentava nada. Quando eu fui para a RTP, para a redação, havia 2 pessoas muito engraçadas, o cameraman em que o Herman se inspirou para o cameraman rabugento, e que era para aí o colaborador número 1 da RTP, era o senhor que já lá estava há muito tempo, e o Fernando Peça. Ambos me davam na cabeça, mas me ralhavam. O Fernando Peça, tratavam-me por a menina, não é? E dizia, a menina parece uma árvore de Natal. Isso é uma vergonha usar os brincos assim. Porque eu usava brincos grandes, estamos a falar final dos anos 80, princípio dos anos 90, brincos grandes, sempre diferentes.
E ele dizia, as pessoas não podem ficar distraídas a olhar para os seus brincos, têm que ouvir o que a menina está a dizer. E, portanto, se anda aí com uma árvore de Natal, está a estragar a sua qualidade. Portanto, era uma coisa, ele era muito excelente padrinho, excelente coach. Eu é que achava que, ok, isto é uma coisa que exagero. Mas é verdade que a imagem, as pessoas quando nos estão a ver, antes de ouvirem o que estamos a dizer, já tiveram 1000 screenings, não é? 1000 filtros, e que veem como é que estamos, como é que estamos de aspecto, como é que está o cabelo, como é que está a roupa, como é que está não sei o quê. Mesmo que seja frames de segundo, há uma série de coisas que chegam. Sim, já impactámos antes 1000 vezes. Que a rádio não tem, não é? Pois, exatamente. A rádio é aquela maravilha que não tem imagem. É engraçado isso que tu estás a dizer, porque nós já falámos sobre isto aqui, que é nós enquanto mulheres e mulheres que gostamos de acessórios e pronto, e que se calhar os outros acham que é para dar nas vistas, mas não é uma coisa natural nossa. Gostas, sim. E isso tu passaste logo por isso, e é daquelas coisas que às vezes eu e a Sara falamos de vais a uma reunião com uns brincos um bocado mais pampanantes e se calhar acham, mas para uma reunião tão quê? formal, porque é que tem que vir com uns brincos? Sim. E isso faz parte de sermos mulheres, mas e de não haver problema nenhum de sermos pirosas, como começámos, não é? E não abdicar disso. Não abdicar, Não tem que abdicar. é be yourself, é mesmo sermos como Feel estamos confident. bem, porque Nós temos é que como estar nós confiantes. estamos numa reunião, seja do que for, por mais formal que seja a reunião, é entre ti e outra pessoa. Exatamente. E portanto essa reunião é para passar uma qualquer informação, uma qualquer partilha, um pedido, o que quer que seja. Mas quanto mais tu estiveres em ti, nos teus pés, mais sólida estás. Claro. E portanto, se a tua solidez é em árvore de Natal, vais em árvore de Natal cheia de luzinhas. Exatamente. E tu nunca mudaste Não. por causa desses Não mudei comentários. por causa disso. Houve algumas coisas que eu aprendi na televisão, obviamente, porque a gente aprende, não é? O tipo de cores, o tipo de tecidos, o tipo de não sei o quê, que te dizem, olha, ficas pindérica se usares isso. Podes usar à vontade, mas ficas com ar mais ficas pindérico. mal, claro. Ou a tua cor de pele não dá para isso. Sim. E, portanto, prestas atenção. Claro. Nunca mais me esqueci, eu apresentava ao 24 horas e o José Eduardo Muniz uma vez me chamar e dizer, oh Margarida, se calhar malhinhas evitávamos. Assim. Eu estava com um twin set, a achar que estava ao máximo em chique, não é? Com um twin set, não sei o quê. Se calhar malhinhas evitávamos. Nunca mais me esquecer. Já viste, foi uma E, frase que ficou... e de facto, engraçado. quando a gente usa umas malhas só, em televisão fica pífio, fica assim... Pingão? Pouquinho. Sim, fica mais desleixado. E Pronto, umas depende do que malhinhas queremos não. passar. Pronto, já Depende do que sabemos. queremos passar. Não vamos de malha para a televisão. Só de malha, depois podes ir de malha complementar. Tá, Pronto, aí já exatamente. está, Aí já já está. Olha, o que é para ti ser uma mulher sem medo? O que é para mim ser uma mulher sem medo? É um desafio, porque curiosamente o medo em mim é uma coisa que eu fui conhecendo com a idade, ou seja, cresceu com a idade, não reduziu. Normalmente, eu gostaria de acreditar que o processo normal seria o medo ir-se reduzindo à medida que nós vamos ficando mais velhas, porque vamos ficando mais seguras, mais firmes naquilo que somos, mais à vontade com aquilo que somos. No meu caso, eu não tinha o chip do medo até ter filhos. Depois de ter filhos passei a pensar nisso, aquela coisa que eu faria tudo para o que me desafiassem e queria era fazer, conjugar o verbo ir continua a ser o meu ADN, mas passei a pensar 2 vezes, havia coisas que eu dizia sim e depois pensava isso, deixa ver, não vou, acabava sempre por ir na mesma, mas pensas 2 vezes, pronto, por um lado. Por outro lado, como tudo na vida, há fases de maior e menor segurança, não é? E eu, curiosamente, atravessei fases de menor segurança por arriscar imenso mudar tarde na vida. Não há tarde, não é? Não existe isso de tarde. Mas quando tu mudas completamente aos 48 Sim. e depois aos 53, eu tenho 55, e nos últimos anos mudei imenso. E isso fragiliza-me em termos de segurança. Em vez de eu dizer, não, eu já tenho idade para ser o que me apetecer e os outros, se quiserem, que venham perceber porque é que eu sou assim, é ao contrário, tens que provar que naquela mudança trazes alguma coisa de importante. Olha, para uma equipa nova onde vais fazer uma coisa diferente, tens que valer a pena, porque hoje em dia, se não vales a pena, o que é que estás aqui a fazer? Tenhas 20, tenhas 55. E, portanto, esse tipo de medos de e se isto não for bem, não é... Eu sempre fui... uma das minhas maiores fragilidades, que me irrita imenso, mas que eu nunca consegui controlar completamente, ou contornar completamente, é
preocupar-me, não é ligar, é preocupar-me imenso com o que os outros estão a pensar, se os outros estão a perceber tudo, se os outros estão mesmo a perceber o que é que eu estou a querer dizer e se os outros estão a perceber porque é que eu estou a fazer aquilo. E isso é uma parvoíce, é mesmo uma parvoíce, mas eu reconheço-me isso, já não é mau, quando tu percebes as tuas fragilidades, pelo menos podes abraçá-las, não é? Trabalhá-las, mas, e não é o que é que os outros vão pensar, é se os outros vão ou não vão aceitar. E isso, pronto, é de mim, é do meu feitio. Conhecendo, controlo e às vezes ultrapasso, outras vezes não, ou às vezes finjo melhor que ultrapasso. O fingir. Não, mas é mesmo verdade, eu tenho a perfeita noção. E hoje em dia, isso sempre tive e hoje em dia tenho cada vez mais, eu rio-me muito de mim. E isso é a melhor terapia que tu podes fazer. É sabermos rir de nós próprios. Sim, sabermos rir de nós próprios, perceberes onde é que foi a geneira, onde é que és ridícula e riste disso. E não levar tudo tão a sério, não é? Não te levares tão a sério. Então não te levares tão a sério, é uma grande Os filhos aprendizagem. Os filhos ajudam porque homem menos, não é? Sim, homem menos. Homem menos Homem ajuda assim. às vezes. É muito. Mãe vai assim. Mãe vai assim, no elevador. E eu às vezes lembro. É horrível. Eu às vezes lembro-me de dizer à minha mãe: tu ainda usas essa saia? Pois. E chibato-me, não é? Tipo, porquê que fizeste isso? Agora vai karma, não é? Agora vai tudo para trás. E eu tenho sobretudo rapazes à minha volta, não é? Portanto é outra coisa, é tipo, isso é a mãe. E a mãe é uma característica, a mãe é uma coisa, é uma entidade que tem características e que eu às vezes não me reconheço como minhas, mas são as da mãe. As da mãe. Às vezes também é elogioso, não é? Tipo, não, mas porquê que tu achas que eu não faria isso? Oh, mãe, porque tu és a mãe não faz isso. A mãe não faz isso. E isso às vezes é um elogio, é uma instituição. Mas pronto, portanto, voltando à vossa pergunta, eu acredito que o medo, o meu medo é sempre mais em função dos outros, e isso não é necessariamente mau, mas tem que ser identificado para se dar a volta. Agora, o meu medo geral, eu acabei de fazer uma aventura incrível, não sei se vocês querem ir aí ou não. Queremos, claro. Mas e que as pessoas, o meu único medo, até a ter feito, era... E se eu não consigo? Nunca pensei, eu vou morrer ou eu vou ficar pelo caminho, ou vai ser atroz, vai ser doloroso, vai ser difícil, vai ser um sofrimento. Não, a única coisa que eu pensava era, tenho medo de não conseguir. Não era tenho medo que um leão me coma. Pronto, sentido figurado. E quando passei, quando contei, porque foi um desafio enorme. Conta-nos, explica para quem não sabe o que é que tu fizeste. Então vá. Pronto. Eu acabei de subir o Kilimanjaro. O Kilimanjaro é dos 7 grandes picos do mundo, é o pico mais alto da África, é na Tanzânia, e é de todo, dos grandes 7, é o mais execuível para pessoas normais, ou seja, com alguma preparação, com alguma mind over body e também preparação física e com um bom acompanhamento consegue-se fazer. Depois tu não sabes se o teu corpo te vai acompanhar. A tua alma pode estar toda lá, mas o teu corpo pode não te acompanhar porque sobes a 6.000 metros de altitude e o ar é muito rarefeito, portanto quase não tens oxigénio e o desafio é muito grande também por isso. Pronto, mas o tempo todo eu pensava, será que eu vou conseguir ou não? E essa era a minha única dúvida. E quando resolvi não dizer às pessoas à minha volta, porque queria que fosse mesmo uma quimera minha, queria que fosse uma coisa minha. E, portanto, pela primeira vez, tirando as minhas irmãs, mas ninguém sabia que eu ia. E não contei, os meus melhores amigos não sabiam que eu ia. Mas e depois num grupo conhecido? Fui num grupo com 25 pessoas e fomos. No grupo alguns sim. Alguns conhecíamos de origem, outros fomos conhecendo nos 2 meses e meio de treino. Sim. Curiosamente, coisa mais rara, neste grupo não houve grupinhos, não houve subgrupos, foi estranho até de tão bom, foi incrível, de tão orgânico. As pessoas ficaram mesmo, aquilo era uma lagarta que funcionava e que funcionava de forma orgânica, incrível. Pronto, toda essa preparação eu fiz-la por mim, ainda por cima agora, como estamos todos mais distantes uns dos outros, não é? Portanto, os meus ritmos terem mudado um bocadinho, às terças e quintas, estar a treinar à noite, a subir colinas em Lisboa, ninguém dava por isso na minha entourage, não é? Nas minhas pessoas. Portanto, foi fácil não contar. Mas assim que eu contei, as pessoas diziam, que horror, que medo, e que perigo, e podias ter morrido, e eu, não, nem sequer pensei nisso. Não é? Sim. Portanto, esse tipo de medo eu não tenho. E foi incrível chegar. Foi.
Qual é que foi o maior desafio Conta-nos. de tudo, de toda a aventura? Eu acho que o desafio... Bem, os desafios físicos foram, de facto, a Foram falta de alguns. oxigênio e o frio, não é? Porque Pois. tu estás a menos 10 graus com um vento cortante. Tivemos imensa sorte, porquê? Porque tivemos a grande noite da subida, nós estamos 5 dias a subir e 2 a descer. Mas a grande subida é a do vulcão propriamente dito, que é quando fazes o pico mesmo. E essa subida fizemos de noite, saímos às 11 e tal da noite do campo e chegamos lá acima, portanto são 7 horas a subir de noite numa moreia de pedras daquela, parece areia movediça, parte do tempo, o outro tempo é um caminho de pedras de rochas altas, estás a escalar rochas, não és um alpinista, não tens que ser o Tom Cruise sequer, não é? Mas tens que ter alguma preparação física, tens que estar minimamente bem. Mas sobretudo tens muito que querer, porque tens todos os pretextos possíveis para desistir. Está imenso frio, a água congela, nós íamos todos com camelbacks, com o tubinho, não é? Para ir bebendo, a água congela nos tubos, deixas de ter água, não podes desidratar porque estás num esforço físico brutal, a tua cabeça funciona, estás muito dormente, estás muito numb, tens que entrar em mantras teus para te manter minimamente presente. E os pés do tipo da frente são o teu maior alicerce. Portanto, nesta noite o desafio é mesmo a este nível, é tudo o que a gente viu nos filmes e mais, porque o que vai contigo só tu é que sabes. E há uma expressão que eles usam muito e que é mesmo muito verdade, que é: cada um tem o seu pico, cada um vai subir o seu pico. E, portanto, alguns ficam pelo caminho, mas sobem o seu pico, não é? Sim, e quando sim. lá chegas acima e estás numa adrenalina, tens uma descarga de adrenalina, mas ao mesmo tempo estás sem oxigênio, portanto não pulas, nem saltas, nem gritas, choras um bocadinho, não é? Aquela coisa, abraçamos-nos uns aos outros, tiramos umas fotografias a dizer que estamos ali e depois já temos os guias a dizer vamos descer, porque não convém ficar àquela altitude muito tempo. E ainda temos 2 horas para baixo de pedra rolante, de enterrar joelhos na terra, e depois chegamos, descansamos um bocadinho nesse campo e ainda temos mais 4 km que nos parecem 30 naquela até ao altura. campo onde vamos dormir. Sim, mas é uma sensação E de... portanto, esse dia, são 2 dias, não é? Porque a subida e a descida vais para lá dos teus limites físicos todos. Portanto, é a tua mente, de facto, claro que o corpo tem que estar minimamente, mas o corpo pode falhar e mesmo assim a mente levar-te. A mente pode-te atraiçoar, porque houve pessoas que, ao nascer do sol, portanto, 5h30, 6 da manhã, ainda estávamos a 1 hora de lá chegar, mas já estávamos acima das nuvens, estávamos muito alto, é lindo de morrer. E vê-se, porque aquilo vê-se toda a Tanzânia e Quénia, não é? Vê-se a perder de vista, é a Incrível, África, não é? E estás a 6 mil metros, estás a 5 mil e não sei quantos nessa altura. E houve uma série de pessoas que, com o nascer do sol, disseram: ok, eu não preciso de mais, eu já vi, isto é lindo, eu cheguei até aqui, eu consegui, não quero mais. Para E mim, tu tens que está puxar, feito. dizer: não era isto que nós vinhamos fazer, nós temos que ir até lá acima, bora. Pronto, e depois chegas ao cimo do vulcão e são 7 da manhã e ainda tens quase 2 horas, porque andas muito devagarinho, nós andamos um pé, outro pé, é este o ritmo. Nós temos filmes, é este o ritmo. Um pé, outro pé. E eu sou aquela pessoa que nas caminhadas cansa-me imenso andar devagar. Portanto, Também, gosto de andar bem, depressa. isso a mim Para mim era o mais não, difícil. também Não. para mim, que Eu sou- achei que ia ser dramático quando me diziam cá, tens que andar devagar, porque achei que eu me tinha que obrigar. Não, tu não consegues andar mais depressa. Pois. A maior parte das pessoas, obviamente os guias que são de lá e que fazem isto não sei quantas vezes ao ano, passam por nós como cão por vinha vindimada e vão. Mas nós vamos todos e é isso que nos segura, é aquele ritmo e aquela forma de andar, é muito engraçado. Pronto, e portanto, quando chegas lá acima do vulcão e estás no topo, mas o pico mais alto de África é ainda lá ao fundo de tudo e tu vês lá muito ao longe, tens que fazer muito assim para abrir e ver. E estás a quase 2 horas, dependendo do estado físico em que estás. Portanto, paras imensas vezes, queres desistir, dizes: ok, já cheguei, já estou aqui, já estou numa superfície lunar no Tu cimo do pensaste em mundo. desistir alguma vez? Não pensei, mas houve uma altura ali por volta das 4 da manhã em que comecei a ficar, eu tenho a tensão baixa normalmente, mas baixa sem problema, e comecei a sentir claramente que estava com uma quebra de tensão. E pensei: ok, estou sem água, estou com uma quebra de tensão, tenho que tomar. Nós levamos boosters, aquelas barritas, aqueles gelos para tomar de energia, tenho que tomar. Agora, entre pensares e fazeres, o movimento que tens que parar, sair da lagarta, quando eu digo lagarta, É o deste grupo, ritmo,
tens que tirar pelo menos uma ou duas das tuas luvas, tens que tirar a mochila, tens que abrir a mochila, tens que tirar a coisa lá de dentro, tens que não sei o quê. E isto tudo parece-te uma loucura de esforço. É incrível o nível absolutamente básico a que tu ficas e, portanto, torna-se muito espiritual, porque tudo é algo que te move. Tudo é maior que tu. O que te ocorre, entre os 25, já falámos em petit comité várias vezes uns com os outros, e percebo que o que nos acompanhou na subida, a cada um de nós foram coisas diferentes, foram pessoas diferentes, eu tinha, uma das minhas irmãs foi também neste grupo. E, portanto, eu tinha família no grupo, o que é muito engraçado. Para além de ter o meu namorado, tinha mais 4 pessoas da família. Insuportáveis ali a marcar território. Não, mas foi muito engraçado porque a minha irmã dizia, eu que achei que ia tomar imensas decisões, que ia organizar a vida, que ia fazer um balanço, que ia não sei o quê. Foi só limpar. Mas na meditação o que tu buscas é limpar a mente, não é? Portanto, isso ajuda-te a ter uma clarividência e uma capacidade de encarar a vida a seguir completamente diferente. Vamos lá ver. Eu acabei de chegar, portanto ainda está tudo ainda muito fresco. Mas qual é que para ti foi o maior ensinamento, a maior lição dessa tua aventura? O que é que para ti trouxeste assim claramente? Olha, o És Capaz... É claramente, até porque não foi só o meu, foi o das outras pessoas que eu percebi que ultrapassaram outras coisas, mais físicas ou mais mentais ou mais emocionais, e que ultrapassaram na mesma. Outras pessoas de outras línguas, de outras terras, de outros mundos, que eu via chegarem completamente. Uns com que nós nos cruzámos, nós íamos ainda a começar a subida e cruzámos com os italianos que nos disseram it's very hard. E nós tipo, dá para nos encorajar um bocadinho, dá para dizer, olha, fixe, não faço ideia se eles chegaram ou não, mas pronto, o que eu trouxe foi sobretudo esta coisa da resiliência, de acredita porque é possível, tudo é possível. E o tudo ser possível, eu sou uma believer, não é? Por natureza sou muito positiva e sou muito... Acho sempre que vai dar, não é? Quer dizer, vai dar, tem que haver uma maneira de dar a volta. Se ainda não deu, é porque não acabou. Exatamente. Vai sempre dar. It'll be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Pronto. E isto para mim, é mesmo, nem sequer é uma filosofia de vida, nasci com isto, não é? Já veio incorporado. Portanto, não se dá muita volta a uma coisa destas, porque é bom tê-la, não é? Às vezes, obviamente, que te deixa sem chão mais fundo do que as outras pessoas, porque estás sempre a achar que consegues tudo e que as pessoas vão ser todas maravilhosas e que isto vai tudo correr bem, e depois és traído ou és defraudado nas tuas expectativas e custa-te muito mais. Mas também é verdade que se isso acontecer não foi por ti, tu estavas lá, tu acreditaste e deste tudo, tu entregaste. Tu deste tudo. E portanto aqui o que eu trouxe foi mesmo esta coisa de caramba, onde é que está o próximo? Mesmo, onde é que está? Estamos todos a perguntar onde é que está o próximo. O que é que há para fazer? Onde é que está? Onde é que é? Onde é que é? Dar o corpo às balas. Mas isso é uma coisa muito interessante nisto das peregrinações. Também sou peregrina e faço muitas peregrinações, ainda não nesse destino, mas há de ser um dia. Claro. Que é a superação que tu vês também no outro. Exatamente. Há pessoas que estão ao teu lado, tu pensas assim, como é que é possível? Ela não chegou sozinha. Ela não pode ter chegado fisicamente sozinha. ela não chegou sozinha. Sim. E como é que tu crias a tua força em ti, observando as outras à tua volta? É incrível. E até te esqueces da tua pequena dor ou do teu pequeno conflito porque o outro está pior e precisas. E passado um bocadinho é o outro que te estimula. E andas nisto, e isto é mesmo verdade. Porque repara, para fazeres uma coisa destas, como em qualquer peregrinação ou em qualquer outra destas grandes empreitadas físicas, não é um dia. Tu estás há 5 dias a dormir mal, a não te lavar, não é? A lavar com toalhitas, claro. E a ter condições muito diferentes da tua vida. Claro que te faz muito bem, não é? Faz-te mesmo muito bem, porque relativiza tudo, põe tudo em perspectiva. E, portanto, se calhar perdes um bocadinho de paciência em relação aos complicómetros dos outros. A mim o que me aconteceu, eu tive uma semana de trabalho ainda só. E na primeira semana de trabalho o que me aconteceu foi de repente pensar o que é que eu estou aqui a fazer, em algumas situações, o que é que eu estou aqui a fazer, será que é mesmo isto? Para quê? Para que isto? Será que é preciso? Será que eu não consigo ser mais eu? Se der mais 2 passos e disser que não é nada assim e que quero fazer outra coisa? E depois há uma
há uma aprendizagem, eu fiz uma aprendizagem com 16 anos que depois fui reforçando ao longo da vida e que gosto muito de partilhar porque acho que é mesmo importante e acho que quando nos dizem é óbvio, mas até nos dizerem está lá, mas é um subtexto que não é óbvio, que é em tudo o que tu fazes de extraordinário, quando fazes um workshop durante uma semana, por exemplo, e estás mergulhado numa coisa maravilhosa, ou quando fazes uma coisa destas e depois vais voltar. Eu, durante muitos anos, fiz cobertura de ralis e fiz reportagem em deserto, na Antártida, em situações limites. E aprenderes a abrir a porta para ir e a fechar essa porta antes de voltar é fundamental para o teu bem-estar. Porquê? Porque os outros não têm a culpa. As pessoas que cá ficaram, que são os teus, não é? Os teus colegas, a tua família, os teus amores, os teus filhos, pais, amantes, o que seja, não têm a culpa de tu estares a pairar 1 metro acima do chão. Sim. E, portanto, seja o que for que te acontece, tu tens que voltar e não é teres piedade. Tens que perceber que eles ficaram ali, mas não têm a culpa. Tu é que estás diferente. E, portanto, tens que ter a humildade de voltar ao nível deles para poderes integrar-te. Ou então ficas um ermita a fazer coisas extraordinárias, mas sozinho, não é? Uhum. Ou escolhes outra vida. Mas aquela vida que tu tinhas, tu tens que saber voltar e tens que lhes... que te perdoar não se está a ver choques. E, portanto, há um mantra, mais ou menos, uma verdade que tens que praticar, que é, quando voltas de uma coisa destas, não podes tomar grandes decisões durante 15 dias. Não podes largar o emprego, arranjar um emprego novo, largar o namorado, ou sair de casa, ou não podes fazer coisas radicais na tua vida durante 2 semanitas, pelo menos. Porque, de facto, não estás com a distância de vida. Sim, sim. E a tua vida, que tu escolheste neste momento, é esta aqui. Sim, sim, e, portanto, claramente, tens que te adaptar. É engraçado isso que estás a dizer, porque mesmo, e tu que já passaste pela televisão, por isso tu fizeste coisas que a adrenalina sobe. Claro. Não é? E depois tem que descer, e é isso que tu estás a dizer. Sim. E quem está no plano normal do dia-a-dia não entende não está lá. E tu e eu também fazemos muitas coisas que a adrenalina... Expostas, claro. E que de repente queres... dizer às outras pessoas que te rodeiam. E nem podes, sabes? Eu, como sabes, já fiz dezenas de peregrinações. Tu quando chegas, tu nem deves explicar o que aconteceu. Tu nem deves falar muito. Só dizer assim, olha, foi bom. Vem ver isto. Sim. Vem ver isto. Sim. Mete na estrada, não é? Claro. Vem para a estrada. A melhor maneira vem para a estrada. Sim. E é muito giro o que a Maria está a dizer, porque de facto nós chegamos a voar. Exatamente. Chegamos a voar. Sim. E às vezes as pessoas olham para nós e pensam, olha, é agora que ela foi. Pirou de vez. Foi de vez. E então a melhor maneira é, queres sentir isto, põe-te na estrada, vai na próxima. Todos os nossos privilégios não se explicam. Todos os nossos privilégios deveriam ter esta gordura à volta, esta proteção, isso. que é teres a noção de que as outras pessoas não estão todas lá. E, portanto, não és tu que és especial, são elas que tu escolheste para a tua vida. Portanto, faz lá tu o caminho de lançar a ponte e voltar. Agora, não tens que perder o lastro, não tens que perder o que ganhaste, porque isso dá-te uma alma incrível. Mas tens que saber voltar. E isso é muito engraçado, porque eu há bocado estavas a dizer, a primeira vez que eu vi isto tinha 16 anos e não percebi, porque tinha aquela espinhetice dos 16 anos, que é, o meu pai foi convidado para ir 1 ano para os Estados Unidos, o meu pai era professor de medicina, foi convidado para dar aulas lá numa faculdade XPTO, eu estava tudo contente, e ia 1 ano e estava a começar a preparar isso, e a minha mãe, que era médica escolar, começou à procura de o que é que ela ia fazer para ir com ele, o que é que ia arranjar de trabalhos, de projetos, não sei o quê, E eu, armada em mete-nojo, comecei a conversa com ela a dizer, mãe, mas que parvoíce, deixa lá o pai ir desempoeirar um bocadinho, para que é que queres ir com ele? Que chatice, deixa-o ir, deixa-o, não sei. Aquela coisa que nós temos a mania de dar sentenças. E a minha mãe disse-me com o ar mais afirmativo, não foi incrível, mais afirmativo, sério e finito, tipo, não há conversa sobre isto, que foi, eu não quero fazer parte da desilusão do regresso. E eu, mas aquilo foi ficando. Uau, e foi fazendo sentido ao longo da vida em várias coisas. E houve uma vez uma coach de uma mulher que eu adoro, com quem fiz 3 workshops de teatro, que é uma americana que vem cá de vez em quando fazer semanas de aulas. E ela, a primeira vez, disse-nos isso: vocês vão passar aqui uma semana especialíssima comigo,
Portanto, vocês têm que me prometer que não tomam decisão nenhuma durante 15 dias. Foi ela a primeira vez que me disse assim isto com uma matemática, não é? Tipo, durante 15 dias ninguém começa relações novas, ninguém acaba relações antigas, ninguém sai de casa, ninguém tem filhos, ninguém deixa de ter, não saiam dos empregos. Por favor, assentem todos. Porque tu estás, sabes, no céu. E o céu existe aqui, não é? Estás numa felicidade, estás numa entrega e, sobretudo, estás numa coisa que nós temos todos muito pouco, que é estás muito mais perto de ti. E é muito difícil nós estarmos completamente na nossa pele. É muito difícil. No mundo em que vivemos, é muito raro nós estarmos completamente na nossa pele. Há sempre uma mascarita ou outra. Claro. E há sempre um personagem que está aqui. Pronto, e estamos a fazer o personagem. Às vezes com mais graça, outras vezes com mais dificuldade, às vezes com mais proximidade de nós, outras vezes com menos. Com a idade, teoricamente, ganhas capacidade para não estar sempre em personagem ou para te ires aproximando mais de ti, mas a verdade é que estás sempre com algum... Porque depende das circunstâncias, depende de onde estamos. Capa, não é? Alguma coisa... Com alguma capa. E nestes momentos estás muito mais puro, estás muito mais tu próprio. Pois. Eu lembro-me uma vez no deserto, ia com uma equipa, era eu e dois homens, que eu conheci nessa viagem. E só quando já estávamos na viagem é que pensámos, isto é completamente louco, porque era um produtor, um câmara e eu. E partimos para acompanhar um Dakar, portanto 18 dias de limite sempre, físico, limite higiênico dentro de um carro, limite de perigo, e pode ser muito mau, não é? Porque se te dás mal com uma das pessoas, claro. Às vezes até são coisas completamente físicas, não corre bem o cheiro, não corre bem a higiene do outro ou a tua. Pronto, pode ser só isso, ou pode ser, irrita-te. Às tantas, quando estás muito cansado, estás no limite de tudo, irrita-te a maneira como o outro ri. Não, e a intensidade de uma viagem pessoas que não conheces durante 3 semanas juntas pode ser muito perigoso. E eu lembro-me, é um momento físico que eu ainda hoje guardo. Há alguns momentos na vida deste tipo de... Não é bem uma epifania, mas é um momento tão marcante que ficou fisicamente em mim, que é... Íamos numa reta daquelas a perder de vista do deserto, numa pista, e de repente estávamos na galhofa e eu ouço-me a rir como se estivesse de fora, como se tivesse saído. Ouço-me a rir às gargalhadas e digo, anos que eu não ria assim. Eu lembro-me quando eu ria assim e eu gostava disto em mim. E foi tipo... Não é? Levas um estalo, que é o que é que eu fiz de mim, onde é que eu estou, quem é que, não é? Quem é que eu sou, como é que eu perdi isto, como é que eu perdi isto e o que é que se passou. Esses momentos de verdade, esses momentos de verdade, tu tens que saber trabalhar e tens que saber voltar ao chão e dizer, ok, bora lá, como é que eu vou buscar bocadinhos disto para fazer aqui a receita, mas continuo a viver na vida que tenho agora, não é? E há pessoas que têm epifanias e mudam radicalmente de vida, claro, e às vezes precisam mesmo de o fazer. Mas no nosso bem-estar do dia-a-dia, o ideal é irmos tentando não perder o espelho, não é? É aquele exercício fundamental de nos ver ao espelho todos os dias e de entrarmos nos próprios olhos. E o espelho pode ser deitados na cama de olhos fechados, mas é percebermos quem somos, quem é que fomos hoje e onde é que estamos em relação a nós próprios, não é? Em relação a esse tal eu de que eu me esqueço tanto e que sou eu mesmo genuinamente, não há nada a fazer. E tu... Tenho que me calar. Não tens nada. E quem é a Margarida de hoje? Ou seja, tu depois desta introdução que eu fiz, grande, não é? Das coisas todas pelas quais tu passaste, conta-me como é que foi passar de desafio para desafio e quem é hoje em dia esta Margarida. Olha, eu tento que seja os bocadinhos disso tudo. E acho mesmo, houve alguns momentos na vida em que eu percebi porque é que eu fiz tanta coisa diferente para trás, era porque eu precisava disso tudo para passar por isto agora. Não é? Desafios bons e maus, mas há momentos, eu lembro-me, por exemplo, da primeira vez que eu fui à Guiné entregar um menino quando estava na Fundação do Gil. Primeira vez que eu fui devolver uma criança à sua tabanca, à sua família, tirado dos lençóis lavados da Avenida do Brasil, em Lisboa, não é? E vou levá-lo para a tabanca, na Guiné, convicta de que, no mato profundo, não é? Convicta de que ele pertence à sua família, eu tenho que capacitar a família para lhe dar uma vida, mas na sua cultura, na sua pertença, no seu afeto. E cá eu tinha esta convicção. Mas chego lá, chego ao sítio deles, não interessa todos os trâmites, interessa que há um momento em que ele é entregue e eu vou-me embora. Eu estava estava com a diretora da casa na altura, eu era presidente da fundação, e estávamos as duas juntas e ficámos numa missão franciscana que havia lá perto, que nos tinha ajudado a fazer a ponte com a tabanca e com a mãe grande da tabanca, etc. E fomos lá dormir. Condições parquíssimas, franciscanos e na Guiné, portanto, condições mínimas.
e nós estávamos cada uma numa cama, daquelas camas assim muito, muito básicas, dormimos a noite toda, não dormimos, passámos a noite toda de mão dada assim através das camas, a chorar à vez, tipo, e a pensar, a verdade abala toda, será que isto é verdade, será que fizemos bem, será que não fizemos bem, será que não podemos pôr todos no nosso colo e só ficar com eles, e tratar de toda a gente, e este momento de confronto e de realidade e de não sei o quê, e eu lembro-me perfeitamente de pensar, eu passei por tudo o que passei na vida até aqui, para ter informação suficiente, capacidade camaleónica suficiente para me aguentar neste momento e para segurar a minha força neste momento. E algumas vezes isso aconteceu-me. Porquê? Porque o que eu fui fazer, a única coisa que eu queria ser quando fosse grande era atriz. Nunca quis ser outra coisa. Nunca quis ser outra coisa e continuo a não querer ser outra coisa. Não, mas entretanto fui fazendo coisas maravilhosas e as coisas que deixo de fazer dão-me uma saudade imensa. Mas a saudade a gente também sabe trabalhar, não é? Quer dizer, são opções, vais fazendo opções. Eu aprendi cedo que acontecia qualquer coisa, se eu deixasse, se eu prestasse atenção, se eu me pusesse a jeito, se eu estivesse disponível, aconteciam coisas em sequência. E, portanto, eu queria ir para o conservatório, meu pai disse, não, porque não faz um curso superior? Na altura o conservatório não era um curso superior. A gente depois ajuda-te se tu continuares nisso. Nós mandamos-te para, na altura, a grande escola de teatro europeia era em Estrasburgo, e o meu pai dizia, não, mas eu ajudo-te a ir para Estrasburgo a seguir, mas primeiro, aquela coisa antiga, não é? Fazes um curso superior e ficas mais segura. E eu fui fazendo teatro, mas acabei por ir para outro curso. Eu fiz Relações Internacionais, não tinha nada a ver, quer dizer, tem a ver com o teatro internacional, enfim, o teatro da diplomacia, mas exatamente. Pronto. E a páginas tantas comecei a trabalhar em comunicação social e depois comecei a trabalhar sobretudo em comunicação social, portanto a minha grande carreira como diplomata acabou com o curso. Exato. Não se sabe, ainda posso vir a ser embaixadora deste país em algum sítio com muito gosto e garbo, mas não é o que se avizinha neste momento. Pronto, e o que foi acontecendo foi que as oportunidades surgiam e eu agarrava-as e queria, e não tinha medo, e dava o salto. E percebia, e se eu fizer esta formação, se calhar depois consigo fazer isto. E que giro que é aquilo, deixa-me experimentar. E fui fazendo. E de facto, até ter filhos, isso foi mais fácil. Depois de ter filhos, isso ainda foi fácil durante um tempo, porque eu tinha ali a estrutura e conseguia, mas foi sendo cada vez menos fácil. Porquê? Porque tu deixas de pensar só em ti. Ou seja, deixas de poder, olha, se tudo falhar paciência, já não é bem assim. E, portanto, há aqui um trade-off que não deixa nunca mais de existir. Ou se calhar deixa, se calhar quando se os meus filhos estiverem completamente autónomos, eu sinto-me na real gana de fazer o que me apetecer, mas ainda não é já. E, portanto, eu só posso viver hoje, não é? E eu digo muitas vezes, olha, se eu cair para o lado, e nós infelizmente, à medida que a idade avança, temos cada vez mais amigos que caem para o lado, amigos que nos morrem sem aviso, não é? Amigos que nos morrem sem fazer sentido. Para além da família, para além dos mais velhos, que já são uma dor, mas que é a ordem natural das coisas, são os mais novos, são os outros, é ao nosso lado. E a gente vai pensando, pode ser a seguir. E se eu estiver aqui a falar convosco e caí para o lado, porque me deu um treco e morri, celebrem, por favor. E digo isto muitas vezes, celebrem, por favor, porque eu tive uma vida cheíssima. E se eu tiver deixado rasto, que bom. E será uma pena se as pessoas tiverem... Ok, a ausência física é uma coisa que temos que aprender a trabalhar, mas tudo o resto, as pessoas ficarem a remoer na dor, não me vai engrandecer em nada, não vai ajudar a fazer viver aquilo que eu cá estive. Por isso é que a memória é tão importante, não é? O nós mantermos a memória dos outros viva depois deles partirem. Celebrar a vida e não a morte. Celebrar a vida. Pronto, e eu acho que isso é um bocadinho um espelho daquilo que eu fui fazendo, que é, fui fazendo, de facto... na altura da minha vida em que eu fui mais bem paga, foi a altura que me deu menos gozo, que foi quando era diretora-geral de edições, de publicações, estava no grupo TVG, tinha livros, revistas, e editávamos uma série de coisas, das quais a mais destacada era a TV Guia e os Patinhos e a Rua Sésamo, mas havia várias outras revistas e livros. E aquilo era, pronto, devia ser tipo, uau, tão nova e estás à frente disto tudo. Sim. E eu disse, mas não é nada disto que eu quero fazer. Estou aqui porque foi bestial, foi uma sequência. Fui sendo, e estava na Cosmopolitan e convidaram-me para vir tomar conta disto.
mas não é isto que eu quero. E a seguir fui para o escuro, porque o grupo foi vendido a um grupo com o qual eu não queria claramente trabalhar. Não sabia para onde ia, mas não ia por ali. E, portanto, negociei a saída de toda a gente, ou quem ficava, quem saía, quem não sei o quê. Éramos 102, eu fui a 102ª. E disse, ok, pronto, amigos como dantes, mas eu não vou ficar convosco. E toda a gente achou que, obviamente, eu tinha qualquer coisa na manga, não é? Ela não vai para aqui porque vai fazer uma coisa qualquer na televisão, que era naturalmente para onde eu voltaria, ou na rádio. E eu não fazia a mínima ideia para onde é que ia. Não fazia a mínima ideia. E foi muito bom, mas foi separar o trigo do joio na travessia do deserto, não é? Porque há as pessoas que te desaparecem, porque tu estavas super poderosa e de repente estás no vazio. Perdeste. Portanto, há as pessoas que desaparecem, há as pessoas que aparecem, e há as várias fases, não é? Uma primeira fase de o que é que me vai aparecer a seguir. E acho que ficam, não é? E depois é tipo, como não aparece nada? Como não aparece nada? Isto é muito estranho. Então, se calhar, vou-me meter ao caminho. E comecei a desenhar projetos, a ter reuniões, a falar, a propor, e aquilo não se dava. E a páginas tantas, há um dia em que eu vou a descer a Avenida da Liberdade em Lisboa e cruzo-me com uma amiga. Não, é mesmo, estas coisas são incríveis. Cruzo-me com uma grande amiga minha que na altura trabalhava na EGA e que me diz... que bom, já não te vi há tanto tempo, como é que estás, não sei o quê, que saudades que eu tenho que te ver no teatro. E eu, pois, mas o teatro agora vai, eu agora nem sei o que é que vou fazer a seguir, quanto mais teatro, não sei o quê. Ela diz, mas porquê é que não fazes uma proposta? Olha, o São Luís, o Jorge Salavisa acabou de tomar conta do São Luís, eles estão a fazer uma programação muito gira, porquê é que tu não vais falar com o Jorge? E eu estava ali ao pé do Parque Meyer. Desci liguei a um grande amigo meu, já vos vou dizer quem, liguei a um grande amigo meu a dizer... Não tens projetos nenhuns na gaveta porque, se calhar podíamos ir ao São Luís ver se não sei o quê. E ele disse, eu estou aqui no Dona Maria, queres vir cá ter comigo? Desci até aos restauradores, fui ter com ele, apresentámos uma proposta, fiz a peça mais inteira da minha vida, nessa altura. Incrível. Foi a única vez que eu fiz só aquilo naquele momento, ou seja, sempre que eu fiz teatro ou gravações, ficção, etc., estava sempre a fazer outras coisas. Daquela vez foi inteiro. Foi maravilhoso. E, durante esse período, fui convidada para ir para a Fundação do Gil. Estava a fazer teatro e eu disse, não posso, não quero, não sei. Eles, não, mas vem fazer isto. E eu, não, mas eu agora estou finalmente a fazer teatro. Está bem, mas nós precisamos de ti aqui. E eu, ok, deixa lá ver. Portanto, estas coisas a gente também tem que ter alguma disponibilidade. O que é que eu fui fazendo com as outras margaridas? Eu acho que as fui acumulando. Não é? Porque, por exemplo, durante imenso tempo senti uma falta enorme da rádio, mas não tinha, estava a fazer outras coisas, não é? E estava no Gil, por exemplo, na Fundação do Gil, eu não todo o tempo que eu tivesse a mais era para inventar mais coisas para a Fundação do Gil, portanto, e matava um bocadinho o bichinho porque dava entrevistas, ia falar sobre os projetos, não sei o quê, portanto ia à televisão, ia à rádio, ia às revistas, não é? E estava ali, estava nisto, não é? A veia de comunicadora e ficava toda contente. E era um bocado isso, é tipo, liguem a câmara que isto é meu, pronto. E funcionava, mas faltava-me ali qualquer coisa. E demorei algum tempo a perceber, porque eu achava que era muito egoico, era muito egoísta, eu querer voltar a fazer coisas que eram minhas. Porque eu achava, como é que eu posso querer fazer coisas que são para o meu prazer? O teatro, a rádio, a televisão. Em vez de continuar a dar o que puder para ser útil aos outros. E, portanto, vivia ali naquela divisão. E quando eu percebi que se eu não estiver bem, também não ajudo bem os outros. E, sobretudo, faz parte de mim... Faz parte de quem eu sou poder ter esse balão de oxigénio. E fui desafiada para fazer um programa de rádio, que ainda faço hoje em dia, um programa ao sábado de manhã, de entrevista, não sei o quê, mas que me deu aquele saquinho para o coração que eu precisava mesmo, aquele aconchego que eu precisava. E, portanto, eu nunca deixo de ser as outras, estás a ver? Eu já algumas vezes me perguntaram, e eu digo sempre isto, e não é a pescar o olho à câmara, é se agora te desafiassem para fazer uma mega peça de teatro, tu ias, e toda a gente diz, não, ela agora está na EDP, tem uma coisa super sólida, está a fazer trabalhos com uma projeção ou com uma grandeza em termos de empresa e não sei o quê, não vai sair dali para ir fazer uma peça de teatro. E eu é a única coisa em que não tenho firmeza nenhuma. Desafio-me para fazer uma peça de teatro e tu não anda aí à procura, não é? Não anda a dizer quando é que eu faço teatro já a seguir ou qual é o texto que eu vou fazer.
Mas não te digo com firmeza, não ia. Não digo. E acho imensa graça. Hoje em dia já acho imensa graça a ter esta não é fragilidade, é esta disponibilidade. Que é tipo, se calhar até dizia que não. Mas eu acho incrível estar-te a ouvir falar, porque eu olho para ti e vejo uma vida em várias vidas. E uma coisa incrível em que eu acho que nas mulheres é que nós de facto podemos ser tudo o que queremos ser. E na própria vida. Eu posso ser founder ou CEO de uma empresa, mas eu se quiser também sou peregrina e também tenho uma associação e também sou modelo e também faço uma campanha e também me penduro em cima de uma coisa numa festa. Isso tu estás a dizer, qualquer ser humano pode. A diferença de ser mulher ou não ser, e tu dizes, eu sendo mulher posso, não sei, é porque durante anos te disseram que não. Não podíamos fazer nada. Ainda dizem. Pronto. Sim, mas agora existem vocês, existem milhares de frentes que te alertam para... Claramente. Sim, atenção. Sim. Claramente, mas eu acho que tens toda a razão disso a dizer. Eu estava a dizer mulher é porque também já estou condicionada com a... Estamos a trabalhar mulheres. Mas é importante. Podíamos estar a falar de homens, mulheres agora, mas se calhar a próxima pode temporada ser homens sem medo. Claro. Mas eu estou a falar de ser humano, é? Nós de facto podemos ser tudo, quando quisermos e coisas diferentes. E isso é que é a beleza da vida, não é? Isso acrescenta-te. E não tens problemas de assumir isso, que isso eu acho que é o mais espetacular. Adoro. Não é? Eu estou numa área corporate, estou na EDP, mas se eu quiserem fazer voltar ao teatro, vou. Isso é espetacular. Eu acho incrível. Que nos acrescenta, porque acho que quanto mais em contacto com nós próprios nós tivermos, por um lado, e quanto mais coisas nós formos, mais podemos dar aquilo para que estamos a trabalhar, seja o que for. Claramente. Eu no GIL eu não era gestora à nascença, não é? Tinha gerido muitas equipas e muitos projetos, mas não tinha formação de gestão. Não tinha trabalhado na Segurança Social, nem tinha feito um curso de responsabilidade social de algum nível. Fiz uma série de formações a posteriori. Mas quando me desafiaram para o GIL, para a fundação do GIL, disseram, existe esta fundação que é muito pequenina, que está ali num estúdiozinho, ali num escritóriozinho, que tem esta mascote extraordinária e que está destinada a dar apoio social a crianças com problemas de saúde, com problemas clínicos. E eu disse, mas e a responsabilidade de vidas de crianças dependerem de mim? Eu não sei fazer isso? Não. E passado uma semana estava a dizer que sim, porquê? Porque os meus skills eram de comunicação, de visão, de consciência social, consciência cívica. Eu participava em imensas campanhas de outras associações que me pediam para participar. Portanto, doer. E portanto, se tu tens essa capacidade, não e se quiseres, não é? Mas não podes dizer que não podes dizer que não sabes. E o que eu disse foi, então vamos experimentar um ano. E depois, se eu não funcionar, vocês trocam-me, não tem problema nenhum. Porque eu tinha a faca e o queijo na mão para pôr o GIL no mapa e depois ajudar na comunicação a construir aquilo que ele precisava, não é? Incrível. E isso foi porque eu tinha sido ou atriz, ou jornalista, ou podia ser ginasta olímpica, estás a ver? Olha o Nuno Delgado. Quer dizer, ele era judoca, mas hoje em dia o que ele faz é a transformação do mundo, não é? Através do judo, que é a sua ferramenta, mas com uma visão muito maior, não é? Todas. Ele é um conjunto daquela. Ele é Nelson Mandela junto de nós todos. Sim. Mesmo. E agora lembrei-me do Nuno, mas há várias outras pessoas noutras áreas das suas vidas que o que fazem é trabalhar depois com os skills que lhes são dados pela sua visibilidade ou pela sua capacidade. Por exemplo, há excelentes gestores que são voluntários depois em outros projetos, não é? CEOs e CFOs de empresas. E que bom, porque eles estão a pôr no fundo a visibilidade deles, a experiência deles para o bem comum. Portanto, quanto mais coisas tu fizer, e obviamente que para eles também nas suas empresas, o facto de serem depois o Conselho Fiscal da Associação também não sei o quê, lhes acrescenta humanamente. Claro, tem uma inteligência emocional completamente diferente. Claro. Portanto, eu acho que nós temos é que perceber, obviamente, tens que saber fazer o shift, não podes ser tudo ao mesmo tempo em todo o lado. Claro. E, portanto, tens que ter alguma capacidade de agregação e de perceber no teu camaleónico o que é que deves empoderar agora, o que é que deves retrair um bocadinho, porque às vezes é preciso, como é óbvio, não é? Mas... Sim, mas se tu fizeres com estruturação, prioridades, sim. Mas ao mesmo tempo ires bebendo e ires enriquecendo todas as experiências que muitas vezes te aparecem, não há como dizer que não é? Não. E não há que ter medo, lá está medo, e não há que ter medo de juntares
duas coisas, ou duas valências, ou tu teres o tal balão de oxigênio que é o teu programa de rádio, não é? Sim, que te alimenta aquilo que tu gostas muito de fazer. Sim, que me faz bem. E que faz bem. Claro, que faz bem. É como comeres E não há problema nenhum de assumir isso, não é? E nós temos aqui 3 pessoas que se calhar têm o seu dia-a-dia muito, bem estruturado, mas que não devemos deixar de fazer aquelas pequenas coisas que são alimentos para a alma. Os tais lugares felizes. Qual é que é o teu lugar feliz? Eu tenho muitos lugares felizes. Tenho imensos. E tenho alguns que são só aqui, ou seja, há um sítio que não existe, onde eu me remeto, existe na minha cabeça. É assim uma espécie de avatar de mim que vai para lá. E que eu visualizei uma vez numa meditação, não interessa, ficou tão agarrado a mim que eu tenho a certeza que ele existe e que quando preciso de me recentrar e de me acalmar, tento ir para lá. E depois há um outro sítio que é em São Tomé e Príncipe, onde eu me remeto absolutamente quando preciso. Que é assim um lugar mágico. E isto são 2 sítios físicos. É um lugar mágico, eu não sei, nunca lugar tive. mágico. Não, nem eu, mas a Margarida já nos tentou convencer para ir para lá, já falaste disso várias vezes. É incrível. E esses 2 sítios são assim, é mesmo um sítio físico. Depois há algumas coisas, não é? Fazer coisas, andar a cavalo, ir para o mar. Andar a pé pura e simplesmente para mim já é a melhor terapia que eu posso fazer, e se me derem montanha então, mas felicidade, eu parecia uma miúda quando começámos a subir nos primeiros dias, que ainda é mais fácil, ainda estamos todos cheios de oxigênio, conseguimos falar e verbalizar muito, e eu só dizia, eu estou tão em casa, estou tão feliz de estar aqui, eu só quero estar aqui. Não quero mais nada, isto é bom. Claro que não podes ficar ali para sempre, não é? Quer dizer, posso me transformar numa guia que anda a levar outras pessoas à montanha, não é? Mas não é isso que eu vou fazer agora. Não. Pois não sei. Não sabes. Mas se calhar aos 60. Pronto, exatamente. Mas eu percebo aquela sensação que é ótima, que é quando tu chegas a um lugar e sentes, eu pertenço aqui. Sim. Não é? Isso pertenço aqui, incrível. eu afinal sou daqui, mas o que é que eu ando a fazer? E em cima do palco isso também me acontece, sabes? Pois. E às vezes não é preciso ter gente. Não é em cima não é com os holofotes ligados, eu tenho palcos, o palco do São Luís, há bocadinho estava a falar do São Luís, é um desses, que é, para estar tudo desligado, eu subir àquele palco, é um abraço, mas um colo, é assim uma coisa incrível. E e eu demorei algum tempo a não ter vergonha de dizer isto, porque achava que era muito egoico, que era muito egoísta, que era muito uma coisa minha, não é? Tipo, olha esta, agora eu estava em cima do palco, menos, vê lá se deixas algum rastro, não é? E demorei imenso tempo a ser capaz de dizer isto. E hoje em dia digo porque acho que tenho mesmo que dizer, é bom muito bom dizer, olha, a gente estás a passar é ótimo. Nós e a quem nos está a ver ou a ouvir, porque muitas pessoas não têm essa coragem, se calhar, de terem... ou não percebem. Eu acho que é um momento, tu chegas lá e de repente percebes. E nós todas, e pelo menos nós temos coisas que gostamos de fazer, não é? Para além daquilo que fazemos no dia-a-dia. Exatamente, não há problema nenhum de dizer que gostamos de fazer. E ninguém tem que achar que tu estás a dizer porque te estás a pôr em bicos de pés para te convidarem. Claro. Não. E muitas vezes isso pode não, é só adoras fazer aquilo, não é? E lá por tu gostares de uma coisa, não quer dizer que não estejas bem, feliz e realizada na outra. Sim, claro. O que me incomoda muitas vezes é a pessoa só pode ter... São os rótulos. Os rótulos e os caminhos. E depois precisas estar ali nos quadradinhos porque é subtil. Sim. Que é, tu só podes ser uma coisa... Sim. Ou outra, não, eu posso ser o que eu quiser ser. E sabes, outra coisa é, as pessoas têm enorme... E eu acho que as novas gerações, sobretudo a geração Z, claramente vai deitar isso por terra, já deitou, mas ainda não chegou, foi cá acima, que é, os rótulos não são só o encaixarem-te, é o encaixarem-te em alguma coisa que os outros entendam. Se te perguntam o que tu és e tu dizes que és uma XZPP, as pessoas ficam aflitas. Ou se te perguntam o que és, nessa fase em que eu tive sem fazer nada, foram 6 meses, e diziam-te, então e agora o que é que estás a fazer? Outros projetos, não sei o quê, eu não sei, não faço a mínima ideia do que é que vou fazer a seguir. E as pessoas ficavam aflitas, porque desviam a conversa, mudam a conversa, não sei o quê, e passar 5 minutos já não estão ali. Porque o normal é inventar projetos mesmo que não os tenhas, não é? Só para... As pessoas precisam de te enquadrar em alguma coisa. O que é que tu estás, o que é que ela está a fazer? Não sei, umas cenas estranhas e ficam desconfortáveis.
Que era, antigamente, era aquela coisa na geração dos nossos pais, que era, tira o curso superior, que é para eu poder dizer que tu és advogado, engenheiro, arquiteto, não é aquela coisa. Hoje em dia... Sim, faz qualquer coisa para te pôr numa caixinha. Sim. Tu tens é que estar numa caixinha. E tens que saber dizer o que és, não é? Sim, exatamente. E é muito bom quando tu ganhas a liberdade de dizer, olha, agora estou a fazer uma coisa. Que alguns ministros fazem isso e eu acho muita graça, que é, eu estou ministro, eu não sou ministro, eu estou ministro. E eu acho maravilhoso, acho que é muito bom sinal quando alguém no poder, seja do que for, diz isso. Eu estou CEO, eu estou presidente, eu estou... Porque tu estás, de facto. Eu neste momento estou aqui. Mas eu não sou isto, não é? Não sou só isto. É isso. É mesmo isso. Faz alguma diferença, porque nas palavras a gente depois também se ajuda a abrir portas, não é? E a abrir enquadramentos para aquilo que se permite ser. E não tens de ter medo das palavras, porque às vezes não dizeres as coisas faz com que algumas oportunidades não te cheguem. Se percam. E nós temos que manter a coisa aberta, não é? Temos que ser verdadeiros. Pode ter umas cortinas, mas tem que ser umas voiles, umas transparências. Olha, mas tu há bocado estavas a começar a dizer, depois interrompido por causa da introdução, tu, portanto, em 2019 aceitaste esta novidade, este novo projeto, explica-me, e depois rebenta a pandemia. Como é que isto tem sido? O que é este novo projeto? Exato. Sim, o projeto não é novo, eu é que sou nova nele, não é? Exatamente. E na altura estava a mudar a equipa porque a direção de stakeholders da EDP, as empresas grandes quase todas têm uma direção ou uma equipa de stakeholders. O que é que essas equipas fazem varia muito de empresa para empresa e eu acho que é cada vez mais apelativo e cada vez mais entusiasmante. Porquê? Porque há 10 anos atrás as empresas ainda vivem para lucro, mas viviam para lucro cegamente. Hoje em dia, empresas que queiram crescer, cotar-se, ter reconhecimento internacional, ter reconhecimento nos seus pares, não podem viver só para o lucro porque não vão se ingrar. Precisam de ter em conta as pessoas e, portanto, ter em conta a diversidade, ter em conta a ética, ter em conta a transparência e ter em conta as relações com as comunidades que afetam. E quando tu geres os teus stakeholders, tanto podes, no caso da EDP, por exemplo, tanto podes estar a gerir o regulador, quem faz as leis, Bruxelas, os autarcas, onde tu tens uma série de interesses e de ação, as zonas, os territórios onde tens o teu negócio, como as pessoas em si, não é? Todos eles são stakeholders, são níveis diferentes, são segmentos, nós chamamos de segmentos profissionalmente, são segmentos diferentes de stakeholders. O que existia era uma equipa muito business oriented, não é? Muito formatada, muito formal, muito de relações institucionais, mas havia menos uma abordagem de comunidade, de como é que tu cuidas da tua comunidade quando vais ou começar, ou acabar, ou prolongar um negócio. Agora há um desafio maravilhoso e há stakeholders, é uma palavra internacional, olha, a nível da COP, a nível de todos os encontros de sustentabilidade, de ambiente, de clima, é super desafiante, que é como é que tu fazes uma transição energética, que é urgente e é premente, não podes não fazer, fazendo uma transição justa, que não é óbvia. Porquê? Porque quando tu... e eu estive nesse processo, portanto conheço bem, e é um excelente exemplo, que é Sines tinha uma central elétrica a carvão. Portanto, era a maior poluidora das centrais elétricas aqui em Portugal. Precisávamos de a fechar, precisávamos de parar de funcionar a carvão. Antecipámos todos os prazos, quer dos acordos de Paris, quer depois das exigências da Europa, quer até do Estado português, e resolvemos fechar mais cedo. Quando tu dizes, eu vou fechar daqui a 6 meses, de repente tens uma população e um território cuja economia tem imensos alicerces no funcionamento daquela fábrica. Portanto, se a fábrica vai fechar, tu precisas de a cuidar. Precisas de cuidar das pessoas. Precisas de pensar na requalificação daqueles empregados, como é que eles vão arranjar novos empregos. Sim, todos os efeitos como é que as famílias vão ser afetadas, vão ou não deixar de ir para o ensino superior os filhos destas pessoas porque o nível de vida baixou. Como é que socialmente está estruturada aquela sociedade, aquela comunidade para fazer face a este embate. E, portanto, tens que ir auscultar muito de perto e trabalhar muito de perto com a comunidade, com todos os stakeholders, desde a pessoa da população até aos presidentes de Câmara, aos setores públicos todos que operam ali, para teres a certeza que a rede está montada para que nada vá ao fundo. Porque senão a transição não é justa, é energética, mas depois tens um planeta bestial sem gente lá para viver, não é? Ou com miséria absoluta. E isto em tudo é um processo que
pede sempre gestão de stakeholders. E essa é a parte que mais me anima na gestão de stakeholders, que é sempre até que ponto é que tu consegues ir ao pormenor de quando tu vais instalar eólicas na Colômbia. Tens que ter a certeza que não estás a prevaricar junto de nenhuma divindade do vento, por exemplo. Ou quando tu vais criar um mega parque solar na Roménia e tens ao lado aldeias que não têm eletricidade. Tens que cuidar desta população antes de ir para ali fazer o teu negócio, não é? Sim, é a procura de equilíbrios e propósito do bem comum e garantir que... E o maravilhoso no mundo é que as empresas estão todas à vista umas das outras, cada vez a transparência é de facto mais exigente, cada vez tu tens que reportar mais o que estás a fazer a todos estes níveis e, portanto, és profundamente auscultado, profundamente observado na maneira como te comportas com os teus colaboradores para dentro, e na EDP somos 12 mil já, somos em 25 países, mas somos 12 mil, e como é que te comportas com as populações para fora. Esta empresa que diz que é sustentável só porque deixou de utilizar plástico, ou é sustentável porque tem uma atitude sustentável toda ela? E a tomada de decisão foi tendo em conta todos esses... E lá está o teu espírito de cuidar, não é? De pensar no todo. É um desafio, porque é completamente diferente. Claro que eu adoraria dizer, isto agora é eu people over profit. Eu acho incrível mas lá chegará. Acho espetacular, e agora já nos fizeram sinal que isto está a acabar. Não, mas nós... é incrível, nós chegamos, é sempre todos os episódios. Por isso é que nós escolhemos as pessoas exato, sempre, não é? Que bom, ficávamos obrigada. Aqui sempre. Temos duas perguntas. Eu já aprendi imenso hoje, tu não sei. Eu estou a absorver, até estou gaga. Lá no Kilimanjaro as duas. Ai não, está combinadíssimo. Quero imenso. O que é que ainda te falta fazer? Opa, quase tudo. Claro. Quase tudo. Faltam fazer algumas coisas profissional e pessoalmente. Eu gosto de pensar que falta quase tudo, porque na mesma perspectiva, se eu cair para o lado, fixe, fartei-me de fazer, mas se eu chegar aos 55 anos e disser, já fiz tudo o que queria, agora só falta-me assim uma bucket list muito pequenina, é terrível, não é? Eu acho que nós até morrermos, seja aos 110, seja aos 56, temos que querer imenso. Tens que querer imenso, é uma dádiva tão grande a vida, é uma coisa tão maior que tu, teres a capacidade de aqui andar e teres o privilégio de lidar com outros, que não podes ficar nas tuas tamanquinhas, tens que querer mais. E para querer mais tens que dar mais, tens que construir, obviamente tens que te formar, e quando eu digo te formar não é só para a universidade, é te capacitar, é ir buscar várias tens de pôr na fila mochilas, da frente, não é? Tens que ir buscar mochilas, viver e dar o peito às balas, tens que viver. Portanto, há uma série de caminhadas que eu gostaria de fazer, de sítios no mundo onde eu gostaria de ir. Preocupa-me muito mais hoje em dia a pegada ecológica quando vou, e portanto fico sempre na dúvida, tipo, agora vou de avião, mas de avião, isto não é bom. E portanto fico sempre nesta coisa. Um dos pormenores que eu achei, por maior, que eu achei extraordinário, esta empresa é uma agência na Tanzânia que leva as pessoas até lá acima, portanto que tem os guias que te acompanham e que te prepara as tendas, etc. Portanto tem ali algum material que tu não levas de cá, mas esta agência, a todos os grupos que vão, tem uma fundação, e a fundação é social, portanto trabalha para a comunidade e para a reflorestação da Tanzânia, e portanto tu antes de ires, no dia antes, vais sempre plantar uma árvore, toda a gente, cada um de nós vai plantar uma árvore no primeiro dia, quando chegou a Moshi, que é a terra mais próxima do Parque Natural do Kilimanjaro. E isso é extraordinário. Portanto, teres qualquer coisa que compense nas viagens. Eu acho que isso é muito importante. Gostava de fazer uma longa-metragem, porque as longa-metragens, eu fiz uma série de curtas, participei em algumas longas, mas muito pouquinho, eu gostava de fazer assim... Mas não tenho trabalhado nada para isso. E cá deixa-se. Não tenho, de facto, não me tenho posto a jeito, estás a ver? Nem me tenho capacitado. Mas é assim uma coisa que eu dizia, bolas, ainda nunca fiz assim um filme que fosse como a tal peça, que tivesse a fazer aquilo toda, inteirinha, 100% de mim. E pronto, e depois há uma série de outras coisas que gostava de fazer com pessoas específicas, de projetos, há uma série de coisas minhas que eu gostava de me ultrapassar, porque sou muito desorganizada a escrever, por exemplo, adoro escrever, mas tenho vergonha de mim. Então é uma parvoíce, porque nem é para a gaveta, não chega ao fim. E isso pronto, tenho essa noção. Portanto, é assim uma coisa que vou dizendo, talvez se eu envelhecer, talvez... Pronto, então ainda aguardamos organizar fotografia. Um livro teu. Quem sabe? Sim, mas não é assim, é mais urgente. Tens tudo por fazer e ainda bem. Tudo por fazer. E agora vamos terminar, porque nós este espaço é muito de partilha de histórias, não é? De outras mulheres sem medo.
mas é, acima de tudo, de dar espaço para as mulheres se elogiarem e mulheres se admirarem sem terem problema do dizer, não é? E como nós sabemos que ainda há muito esse estigma entre mulheres, aqui não há. Não há, pois não. Não sei se estão a prestar atenção a estas duas mulheres extraordinárias que estão aqui a dar o litro. E estás aqui porque nós te admiramos também. E nós queremos sempre terminar cada episódio deixando a oportunidade, se quiseres, deixar um elogio a uma mulher para o fazeres e à mulher que entenderes. Caramba! Portanto, olha... Pois, isso é muito difícil, escolher uma mulher, esta é dificílimo. Não gosto de ir para as óbvias, nem para as minhas. Sim, olha, há duas mulheres que eu agora usaria como exemplo. Uma morreu o ano passado e foi a senhora que me criou, estava em casa dos meus pais a trabalhar um ano antes de eu nascer, criou-me de toda a vida, portanto era a minha segunda mãe, era o meu colo. E teve um processo oncológico fulminante, terrível, horrível, doloroso, morreu em 2 meses, o ano passado. E custou-me horrores, foi das maiores dores dos últimos tempos que eu tive, mas foi comigo ao Kilimanjaro, está muito presente sempre. E porquê é que eu gostava de falar dela? Ninguém a conhecia, claro, só as pessoas, a família, os amigos. Mas a Alheta, a minha Alheta, que é aquele nome petinon de pequenina, era uma pessoa permanente, era super crítica de toda a gente, mas era permanentemente disponível e atenta, e era o exemplo de imensas mulheres anónimas que estão sempre lá para perceber quando o vizinho, o neto, o primo, o outro que ia no autocarro e que eu amanhã vou trazer porque ele está sempre com frio, que não sei o quê, vou levar, vou fazer, mesmo que não tenha. E ela tinha muito pouco e toda a vida fez isso. E não era aquela pessoa que a gente dizia, ai, tão boazinha, não tem nada a ver com isso. Era uma mulher de armas, mas nunca deixou de ver os outros. E isso é super importante, a gente não deixar de ver os outros. Alheta. A Teresa. Outra mulher que é um bom exemplo, a Teresa Simões, é uma das minhas grandes amigas, madrinha de um dos meus filhos, e fez recentemente uma coisa incrível que ela partilhou comigo esta semana, aliás, partilhou no seu Instagram esta semana, que foi uma fotógrafa que quis fazer fotografias com ela, porque ela tem o cabelo já muito grisalho, e tem 50 e tal anos, e disseram-lhe, ok, tu és um bom exemplo da beleza das mulheres, não que é interior, que é uma beleza de qualquer idade, que não tens que ser novinha e perfeitinha e não sei o quê. E ela tem um nariz grande, ela dizia, sou eu, e são as espanholas, e são não sei o quê, mas eu nunca na vida vou fazer uma campanha publicitária ou como é que se diz, uma coisa fotográfica, uma sessão fotográfica, desculpem. E esta fotógrafa convenceu-a a fazer. E ela está linda de morrer. E eu acho que as Teresas todas da vida, que são as mulheres da minha idade, mais velhas, têm que perceber que a beleza está mesmo dentro de nós. Está mesmo dentro de nós. Claro que a gente pode enfeitar-se, pintar-se, arranjar-se. É bom, não tem mal nenhum. Mas isso fica tudo cinzento se não houver um brilho. Se não houver uma crença em nós. E a Teresa deu esse passo e eu acho que é maravilhoso, espero que toda a gente consiga dar. Bem, eu acho que não podemos terminar de melhor maneira. Obrigada, Margarida. Obrigada. E a todas, a beleza está cá dentro. Portanto, não se esqueçam disso. Até ao próximo episódio. Obrigada.